Olá, bom dia. Nós estamos no canal Força Educação e hoje eu queria tratar com vocês sobre a PEC 108 de 2019, a proposta de emenda constitucional trazida pelo ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, sobre a desconsideração das instituições profissionais, os conselhos federais, como organismos da administração pública. E o que significa isso? Significa claramente o interesse da gestão federal, governo executivo, em enfraquecer o controle profissional exercido por algumas instituições. Dentre elas, nós podemos citar o Conselho Federal de Medicina, a Ordem dos Advogados do Brasil e o Conselho Federal de Contabilidade. São organismos que exigem que, para o exercício profissional, a pessoa portadora de diploma realize algum tipo de avaliação para ingressar nos quadros e poder ter o pleno exercício da sua profissão. E acontece que essa proposta, né, ela é amparada, digamos assim, indiretamente, em dois pontos constitucionais. O artigo 15, o inciso 15 do artigo 22 da Constituição Federal, o qual traz a necessidade da fiscalização e incentivo à educação pelo Estado e em amparo com a sociedade, e em nenhum momento ele versa sobre a questão dos órgãos federais, que eu citei, os conselhos federais profissionais, e por fim o artigo 225, que traz no seu bojo a mesma coisa, que não é possível que uma pessoa não possa exercer a sua profissão, haja vista que ela tenha um diploma profissional e que esse diploma seja reconhecido. Isso eu estou traduzindo para a linguagem coloquial, porque na linguagem formal alguns teriam um pouco mais de dificuldade. Pois bem, em, há 11 anos atrás, o então deputado pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Progressista, o senhor Jair Bolsonaro, propôs o fim da obrigatoriedade do exame da ordem. O exame da ordem é um exame popularmente conhecido, pois é ele que distribui a carteirinha profissional, é ele que permite a você, que é formado em direito, exercer efetivamente o direito. E nessa visão, inclusive até se você for sócio de um escritório de advocacia, ou se você quiser ser diretor de uma empresa na área jurídica, você precisa ter uma inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil. Obviamente isso não é gratuito. Todos os anos você vai ter que pagar uma taxa que é um pouco elevada, né? Ela supera os R$ 1.000, e você tem que pagar para poder exercer sua profissão. Acaba que o organismo, embora não tenha esse nome, fique muito parecido a um sindicato. E, como um sindicato, ele faz reserva de mercado. Ou seja, você não exerce a profissão se você não tiver inscrito nele. Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, essa é a principal causa de problemas. Porque, segundo os artigos constitucionais, artigo 22, inciso 15 e também o artigo 225, não há necessidade, a Constituição não prevê a necessidade de um órgão autorizativo externo ao poder público para o exercício profissional. Vamos mais adiante. Em novembro de 2018, o Tribunal de Contas da União exarou uma decisão em que considerava a contribuição para a Ordem dos Advogados e extensivamente ao Conselho Federal de Contabilidade, ao Conselho Federal de Medicina, considerava essas contribuições de caráter tributário, ou seja, incidiria imposto. E, portanto,
esses órgãos, esses conselhos federais, deveriam prestar contas ao Tribunal de Contas. Em fevereiro deste ano, 2019, a OAB entrou com mandato de segurança, pedindo para que essa decisão fosse desconsiderada, né? Em caráter liminar, pediu a suspensão desse pagamento, dessa auditoria que deveria ser feita nas contas, essa prestação de contas, e que, no mérito, fosse considerado indevido a cobrança, pois a OAB deveria ter autonomia para cuidar das suas próprias contas. Comentando, é obviamente importante que haja uma prestação de contas. Eu vou trazer um dado aqui, só para os senhores terem uma ideia. Nós estamos falando do ano de 2016 e eu vou falar apenas de 3 eventos que aconteceram. Eventos que efetivamente são eventos arrecadatórios. O evento que eu quero citar para vocês é o Exame de Ordem número 19. Ele aconteceu em todo o país e ele teve a quantidade de inscritos de 134.618 participantes. Destes, 13.800, ou seja, um pouco menos de 10%, solicitou isenção e conseguiu. E teve um total de 120 pagantes, 120.811 pagantes, ao valor de R$ 240. Somados a esses 120 pagantes, na outra fase, na segunda fase, foram inseridas pessoas para o reaproveitamento. O que é o reaproveitamento? Às vezes você passa na primeira fase e faz o exame da segunda fase, não passa. Você paga mais um valor e pode fazer novamente o outro exame de segunda fase. Mas esse valor que você paga é R$ 120, ou seja, a metade. R$ 120 destes 14.065 pagaram, sendo que 1.006 solicitaram isenção e foram deferidas. Ou seja, 13.059 candidatos pagaram R$ 120. No total, o que a OAB arrecadou com apenas as inscrições para o exame de ordem número 19 foram R$ 30.561.720. Isso apurando-se apenas o exame de ordem. Só que por ano são 3 exames. Eu estou falando do primeiro. Teve ainda o exame 20, que teve 115 mil inscritos. Desses, 16 mil obtiveram a isenção, ficando 98.863 pagantes, somados a 15.475 pagantes de reaproveitamento, perfazendo um total de 114.340 pagantes e auferindo um valor de R$ 25.584.360. O último exame, ainda de 2016, fez um total de mais ou menos 119 mil pagantes, 427. Por que eu digo que mais ou menos? Porque esses dados a OAB não disponibilizou plenamente. E aí nós podemos inferir em cima dos próprios dados que são públicos. Taxa de inscrição R$ 240, R$ 120 de reaproveitamento, R$ 26.622.240. Somando-se 30 milhões do primeiro exame, mais 25 milhões do segundo, mais 26 milhões do terceiro exame, todos em 2016, nós vamos chegar a uma conta de 71 milhões de pessoas. Só que ainda tem os milhares, e aí nós vamos auferir um total de 72 milhões de pessoas. Um número superior a 72 milhões, de reais, auferidos apenas em 3 exames realizados pela Ordem dos Advogados em 2016. Nós estamos em 2019. Efetivamente, muitos recursos são conseguidos pelo exame de ordem. Valores que superam a casa dos 70 milhões. Isso em 2016. Se a gente for pegar todos os dados, conseguir todos os dados, 2017, 2018, nós vamos ver que esse valor, ele continua.
Porque mesmo reduzindo-se um ano ou outro o número de inscritos, aumentou o valor da taxa. E isso nos faz pensar que o depoimento do senhor Paulo Guedes, que diz o seguinte: nos últimos anos, a questão envolvendo a natureza jurídica dos conselhos profissionais repercutiu dentro da administração pública, tendo surgido na jurisprudência entendimentos díspares, ou seja, entendimentos conflitantes, alguns contrários ao entendimento defendido pelo Ministério da Economia, classificando os conselhos profissionais na categoria de autarquias pertencentes à administração pública. Ora, é óbvio que não são entes da administração pública, nem um conselho de classe, de categoria profissional. E a OAB se manifestou, né, no dia 16 desse mês, ou seja, antes de ontem, terça-feira, referendando justamente o oposto do que disse o ministro, repudiando a fala do ministro sobre a proposta de emenda constitucional número 108 de 2019. Ao desobrigar os profissionais da inscrição em seus respectivos conselhos, a proposta ceifa um dos mais importantes instrumentos de defesa da sociedade, na fiscalização profissional, com um claro e único propósito de engessar e silenciar as entidades. É óbvio que eu não concordo com isso. É óbvio que a OAB, o Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Contabilidade e outros conselhos, como o Conselho Federal de Enfermagem, são super importantes, não somente para a reserva de mercado para os profissionais, mas principalmente para fiscalizar se realmente as pessoas estão agindo com decoro e dignidade ética. Porém, isso não garante efetivamente o direito dos cidadãos. Pelo contrário, muitas vezes há um corporativismo atroz que impede justamente que cidadãos de bem tenham acesso ao melhor da justiça. Vários e vários advogados já receberam advertências por não agirem com decoro, com ética. Isso nos ditamos do próprio Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui no Ceará nós temos o exemplo atual de um prefeito de uma cidade do interior do estado, Uruburetama, em que o prefeito foi surpreendido com filmagens denunciadas pelo Fantástico aqui no domingo passado, revelando, domingo no caso, dia 14, revelando que o mesmo abusava de suas pacientes. E qual foi a medida do Conselho Regional de Medicina do Estado? Suspendeu suas atividades por 6 meses. Ruim, né? Bem ruim. E aí muitas pessoas têm falado que o senhor presidente Bolsonaro já tinha esse interesse em acabar com o Conselho de Ordem, os conselhos federais profissionais, né? Na verdade, ele tem uma proposta de lei número 2.426 do ano de 2007, em que ele solicitava que fosse extinto o exame de ordem, como eu disse aos senhores, baseado no artigo 22, inciso 15 da Constituição Federal e do artigo 205 também da Constituição Federal. Detalhe, sempre enfatizando ser competência da União organizar o exercício das profissões e não dos conselhos profissionais. Porém, essa PL, essa proposta de lei, não é originariamente de Bolsonaro. Ela provém do senhor Max Rosemann. Max Rosemann, ou Rosemann, eu acredito que ele seja de origem alemã, ele foi quem primeiro exarou, pelo menos buscou o Conselho de Constituição e Justiça do Congresso Nacional para que fosse prolatado um processo em que se proveria o fim da obrigatoriedade do exame de ordem. O exame de ordem nem sempre existiu, só lembrando, ele surgiu na década de 70 porque haviam muitos profissionais com muitas atitudes antiéticas e que estavam sendo muito divulgados pela imprensa e a sociedade merecia uma resposta. O que eu considero? Considero, sim, super importante a prestação de contas. Fundamental até para a sociedade saber o que está sendo feito.
por essas instituições. Mas considero totalmente inválido a proposta de extinguir esses conselhos. E é uma proposta velada de extinguir. Nós temos que lembrar o seguinte: a própria Constituição reconhece que o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, ele é uma entidade competente para propor uma ação direta de inconstitucionalidade, algo que somente o presidente da República, o Procurador-Geral de Justiça podem propor. Então é muito importante que exista um órgão que realmente fiscalize a atuação dessas entidades e que fiscalize também o exercício profissional do direito, que é indispensável à administração da justiça. Mas deve-se sim, com certeza, prover a fiscalização tributária desses organismos, todos eles, inclusive a Ordem dos Advogados. Esse é o canal Força Educação. Se você gostou, deixa o joinha, se inscreve no canal e vamos crescer juntos. Muito obrigado.